Vamos dar início a mais um podcast Lideranças em Foco aqui no Notícias de Franca. E com muita satisfação, hoje nós estamos recebendo o Paulo Afonso. Paulo Afonso, que já foi vereador, é uma liderança aqui de Franca, e como nosso programa tem a finalidade de conversar com lideranças da nossa cidade, pessoas que pensam no bem comum, que estão pensando em como fazer da nossa cidade uma cidade cada vez melhor. O objetivo do podcast é esse, Paulo, é trazer pessoas aqui que já contribuíram, que podem contribuir ou que estão contribuindo com alguma atividade em benefício do coletivo, ou seja, em benefício do bem comum. Esse é o foco do nosso programa Lideranças em Foco aqui do Notícias de Franca. Então eu recebo com muita satisfação o Paulo Afonso. E Paulinho, eu gostaria... me permita também te chamar de Paulinho, que a gente tem amizade, sem problema, tudo, né? E tudo. Mas eu queria que você contasse um pouco quem é o Paulo Afonso, né? Eu sei que você tem uma trajetória aí, apesar de uma pessoa ainda nova, né? Mas você tem uma trajetória importante aí em Franca. Eu acho que seria importante você contar um pouquinho da sua história. Quem é Paulo Afonso? Como é que começa aí a sua trajetória? Sem dúvida, Gilmar. Eu tenho 53 anos de idade. Sou mineiro de nascimento, vivi boa parte da minha infância e pré-adolescência no Espírito Santo e cheguei a Franca dia 27 de junho de 1985, com 14 anos de idade. De carona na bagagem da minha saudosa tia Hilda, e desde então eu estou aqui. Me tornei francano de coração, a cidade me adotou e eu adotei a cidade. Nos anos 80 e 90 fiz parte das grandes mobilizações, né, dos trabalhadores das indústrias de calçados, lideradas pelo sindicato à época. Já nos anos 90 fui convidado para a diretoria sindical, fui da executiva, depois em 2000 assumi a presidência do Sindicato dos Sapateiros, que foi fundado em 1941, isso antecede uma associação de trabalhadores nos anos 30, e fiquei na presidência por quase uma década, por 9 anos, por 3 mandatos, e pude contribuir na organização dos trabalhadores, na organização e nas lutas dos trabalhadores por 17 anos contínuos. E em 2012 eu deixei a diretoria do sindicato, fiquei na presidência até 2009. E também tive a oportunidade de ter sido eleito vereador em 2008, cumpri o mandato de 2009 a 12, que faltou pouquinho ali para nós conseguirmos a reeleição. Acredito que cumpri um papel importante, tenho orgulho de ter sido eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores, à época com 2.613 votos, e depois disso eu basicamente não disputei mais eleições. Em 2016 nós estivemos juntos num projeto, mas com muita dificuldade, e agora eu estou retomando alguns projetos. Digo agora por quê? Porque além de ser da minha mãe, da Dona Ir, né, eu também sou da Priscila e sou da Helena, tenho uma filha de 5 anos de idade. Então, nesses últimos anos, eu me dediquei me casei e constituí família. Agora a Helena está com 5 anos de idade e eu estou vivendo esse momento muito especial, né? Então, esse é o Paulo Afonso. Eu sou uma pessoa do povo, uma pessoa que gosto muito do centro da cidade, de andar nos campos de futebol, onde tem a população. Então, eu não faço muita questão de ser diferente daquilo que o povo de Franca é. Eu sou mais um francano na multidão. Da história, né, de muitos que escolheram Franca para viver, né? Que embora não sejam francanos de nascimento, mas são francanos de coração, de vivência e de contribuição. Essa caminhada que você fez, né? Muitos fizeram migrando de outras regiões do país para Franca, sendo atraídos, né? Principalmente pela indústria de calçado. E aí eu queria, aproveitando esse gancho, você foi presidente do sindicato, militou no sindicato, o maior sindicato da nossa cidade, que eu também tive a honra de não participar do sindicato, mas de ser um militante defendendo as causas dos trabalhadores e trabalhadoras, não só da indústria de calçado, mas de outras categorias profissionais. E hoje, Paulinho, a gente vê assim, não só em Franca, mas de uma maneira geral no Brasil, né? A gente pensar que, por exemplo, no ano de 1986, nós chegamos a ter quase 40 mil trabalhadores na base do sindicato dos sapateiros, né? E hoje a gente tem uma quantidade bem menor. Eu queria rapidamente, porque eu sei que se a gente for falar sobre isso, a gente ficaria aqui um bom tempo fazendo uma análise política, mas assim,
o que você pode dizer assim, em poucas palavras, do que foi de fato que aconteceu para que a gente chegasse nisso? Não teria outro caminho? É uma tendência mundial? O que você atribui a essa mudança? Olha, Gilmar, e população francana que nos assiste, em 2002, um ano e meio mais ou menos depois que eu assumi a presidência do sindicato, eu fui convidado pelo saudoso Rui Pierre, que até então era o proprietário da difusora, para participar de um debate com as lideranças empresariais, se não me engano, Elcio Giacometti e Elcio Pussi. Eu sei quem que você está dizendo. O Pussi, que era o presidente da Fiesp à época, né? Saulo Pussi. E no final do debate foi feita uma pergunta para nós três, de o que, olhando a indústria de calçados no mundo, trazendo para a realidade francana, o que pode acabar com a indústria de calçado em Franca? Né? Aí os representantes empresariais fizeram as suas argumentações e eu trouxe o seguinte elemento. A única coisa que é capaz de acabar com a indústria de calçado em Franca vai ser o dia, dizendo naquele momento, vai ser o dia que os trabalhadores e as trabalhadoras desistirem da indústria. E isso está acontecendo. Se você pegar no auge da indústria de calçados, na segunda metade dos anos 80 e começo dos 90, nós chegamos a ser 37, 38 mil trabalhadores das indústrias de calçados. Hoje não passa de 15. Se você fizer uma relação com a população economicamente ativa daquela época e de agora, você vai ver que nós reduzimos drasticamente o número de trabalhadores. Então, o que está havendo, Gilmar, além da dificuldade internacional, das concorrências que nós temos, o nosso maior problema hoje é manter o trabalhador interessado em trabalhar para a indústria. Se a indústria de calçados, se o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal não se atentarem para isso e buscar colocar em prática um plano de ação para resgatar esse orgulho de ser trabalhador da indústria, que nós chamamos carinhosamente de ser sapateiros, dificilmente a indústria de calçado vai sobreviver. Mas para isso você tem que ter ações do governo federal e estadual, mas principalmente do poder local, seja da Câmara de Vereadores, seja do gabinete do prefeito, pensar junto com as lideranças do setor calçadista, coreiro calçadista, como fazer para manter a indústria de calçado aqui. Ela não vai ser o que era antes, nunca mais vai ser o que foi antes, talvez nunca mais, é uma afirmação muito pesada, mas muito difícil voltar, Gilmar. Por quê? Porque o cenário mundial mudou. Mas nós temos hoje, se nós estivéssemos melhor localizados na conjuntura, nós estaríamos exportando 3, 4 vezes mais calçado do que nós exportamos hoje. Então há aí uma falta de compreensão do processo que nós estamos vivendo. Você acha assim, que existe ainda, com toda a mudança que nós tivemos na economia, a globalização e também a tecnologia, né? Mesmo assim, você vê ainda um espaço para crescimento, né, em razão de abordagens diferenciadas que você possa ter da indústria, quer dizer, o que você pode fazer, que tipo de inovação, né, que possa trazer despertar isso. Não vai ser o que era, mas sem dúvida, né, quer dizer, o que você coloca aqui é que existe um espaço para isso. Mas nós não vamos aprofundar sobre isso, porque caberia um programa inteiro, né, para a gente fazer. Mas rapidamente, respondendo a sua pergunta, em 1 minuto, só existe uma saída, é a valorização do trabalhador e da trabalhadora para que ele e ela continue tendo perspectiva de melhorar de vida. Sabe, as pessoas não querem ficar o tempo inteiro. Então hoje, se você... No passado, por exemplo, os pais ficaram até aposentar, mas os filhos estão não vão ficar. Em outra coisa. E as oportunidades são diferentes, as pessoas querem estudar, querem vencer na vida, querem, né? Quer dizer, tem sonhos que muitas vezes um chão de fábrica não vai permitir que sejam realizados. Mas, enfim, eu acho que essa sua informação, sem dúvida, tem a ver com a realidade que nós estamos vivendo. Mas eu queria, Paulo, agora a gente entrar um pouco na política local. Você foi vereador por um mandato, um vereador atuante, né? E eu queria, assim, um pouco da sua análise de como que você vê a Câmara Municipal, a nossa representatividade política
em Franca, né? Como é que é essa questão para você, né, que viveu e ainda convive muito com essa questão política, está sempre interagindo com a cidade, independente de ter um cargo eletivo? Olha, Gilmar, eu depois que eu saí da presidência do sindicato, que coincidiu com a minha passagem pela Câmara, né, até algumas pessoas me surpreenderam, mas você vai sair do sindicato se você não conseguir a reeleição na Câmara? Eu falei, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, nós não podemos tratar a política, você nunca tratou, eu não trato, muitos das lideranças não tratam. A política é um meio de transformação, não um meio de vida das pessoas, né? Então, eu penso que a nossa Câmara de Vereadores, indo direto à sua pergunta, a nossa Câmara de Vereadores hoje, a população está subrepresentada, né? Você não tem uma representação de fato na Câmara de Vereadores. Você tem uma Câmara de Vereadores fatiada por pequenos estratos de representação. Olha, você não tem um vereador que representa o movimento social. Lá, qual vereador que de fato está lá junto com os centros comunitários, junto com as entidades, as ONGs que prestam assessoria à população? Você não tem. Se você pega o próprio movimento sindical, por exemplo, você não tem um vereador hoje dos 15 que representa o movimento sindical. E nós temos mais de 40 sindicatos organizados. Já chegamos a ter 4 vereadores, né? Representando o movimento sindical dentro da Câmara Municipal. Você não tem um vereador que representa o setor agrícola da cidade, né? Tanto os pequenos, os médios, até os grandes produtores, você não tem. Então, assim, eu penso que nós deveríamos fazer o debate de ampliação do número de vereadores, tá certo? Eu não tenho nenhum receio de fazer esse debate. Por quê? Porque quanto mais vereadores representando a população, você vai ter uma Câmara mais plural possível. Nós podemos ter 21 e só temos 15. Você sabia, Paulo, que Franca é a única cidade do Brasil que tem segundo turno e que tem uma Câmara com 15 vereadores? A maioria, todas as cidades com essa população tem um número de cadeiras na Câmara Municipal maiores do que a Franca. Eu sei que isso é uma questão que muito gera ampla, muita polêmica e tal, mas depende de como que você enfoca e trabalha isso. Você trouxe aqui uma rápida análise mostrando que alguns segmentos da cidade não estão representados dentro da Câmara Municipal. Com certeza, e isso faz muita diferença no dia a dia da população. Na verdade, até, Paulo, é uma coisa que é interessante sobre essa questão de representatividade política. Franca é a única cidade do Brasil que tem mais de 200 mil eleitores e que não tem um deputado federal. Sabe? É outra aberração. Quer dizer, que nós temos que resolver. Há quanto tempo que nós não temos um representante em Brasília? Quer dizer, essas coisas não faz parte do debate dentro da cidade, né? Eu não sei, assim, eu sei que é difícil. Eu já disputei eleição de deputado com muita dificuldade. E saí a federal em 2006, depois dos meus 2 anos de 2 mandatos de prefeito, com esse discurso: olha, eu estou saindo porque eu acho que Franca tem que ter um representante em Brasília, mas infelizmente... E eu usei isso em 2010 também, quando eu fui candidato a deputado federal. Até que deu certo, eu não ganhei, mas o Bialy foi eleito, mas ficou numa eleição só. Então eu acho que essa questão da representação é uma questão que tem a ver com... Para finalizar essa questão, e nós continuarmos agora, que eu quero discutir o papel da prefeitura que você perguntou. Mas é a próxima, né? A próxima pergunta. Essa questão, quando ela é levantada, os meios de comunicação têm um papel importante nisso, que não abre espaço para um debate franco e aberto sobre o que significa isso. É sempre levado para a população que isso vai aumentar os gastos. Como vai aumentar os gastos? A verba da Câmara ela é condicional, ela é pré-determinada, não aumenta nem diminui. Então, o que vai acontecer é que você vai ter que, dentro desse orçamento que a Câmara tem, ela tem que se virar. Se ela tem 15 vereadores, 18, 21, é o mesmo valor. Pode baixar o salário do vereador, mas você aumenta a representatividade. Exato, você diminui para todo mundo e você dá mais representatividade para a população. Essa explicação de que vai economizar é furada. É furada. Essa não serve de base. Né? Mas, enfim... Eu acho que essas ponderações que você fez em relação à Câmara, eu que já passei pela Câmara, na época, para você ter uma ideia, eu fui eleito vereador pela primeira vez em 1988. A população de Franca era bem menor e a Câmara tinha 21 vereadores. Né? Os 2 mandatos que eu fiquei eram 21. Depois
aí houve essa mudança. Então né? você teve o meu primeiro voto, olha, rapaz. Pois é, Em 88, o meu primeiro voto, votei em você e no Luiz Cruz. Você para vereador e o Luiz Cruz para prefeito de Franca. Mas, Paulinho, eu queria também assim, ouvir um pouco sobre você. Qual a sua impressão sobre a atual administração? Né? Como é que você vê a prefeitura e a atuação do prefeito e da prefeitura diante dos desafios que a nossa cidade tem? Então, neste mandato do atual prefeito, eu acho que ele tentou descolar um pouco daquele espelho que ele fez do primeiro mandato dele em relação aos mandatos do Sidney Rocha. Ele foi secretário do Sidney Rocha e no primeiro mandato ele simplesmente copiou o modus operandi do Sidney Rocha. E depois teve todos os problemas, não conseguiu a reeleição. Nessa gestão de agora, ele ainda mantém esse espelho, ou seja, ele espelha boa parte da administração dele, cercada nesse tripé, né, de contas públicas regularizadas, porque é importante manter as contas públicas, investimentos no que é possível e com dinheiro do governo federal e governo estadual, e as questões de zeladoria da cidade, né, de infraestrutura, de zeladoria. Então é esse o tripé que ele governa. Só que ele está muito longe de dar as respostas que Franca precisa. O governante moderno, você foi prefeito no final da década de 90 e começo, na segunda metade de 90 e na primeira metade, na virada do milênio. Então, naquele momento, você já enxergava algumas coisas que a prefeitura deveria fazer para além desse tripé simples, corriqueiro. Sim, claro. Se a prefeitura, se o prefeito não for a liderança que a cidade precisa, como nós citamos na questão da indústria de calçado, o prefeito tem que ser liderança, ele tem que ser provocativo, ele tem que juntar as pessoas. Claro. Né? O prefeito fica lá sentado na Presidente Vargas. Né? Esse papel de líder é fundamental, porque é o prefeito que vai articular todos os segmentos da cidade em prol de um projeto para o desenvolvimento, para a qualidade de vida. O prefeito puxa. O prefeito ou a prefeita tem esse papel e eu que acompanho municípios pela Associação Brasileira, que hoje eu faço parte da Associação Brasileira dos Municípios, né, a gente vê muitos exemplos de gestores e gestoras que de fato inovam, e municípios que têm dificuldade financeira, mas que têm uma liderança que vai atrás, por exemplo, que vai buscar recursos. Né? Eu vejo assim, isso é uma observação que eu faço. Eu acho que no caso de Franca, não existe uma movimentação, por exemplo, um canal mais direto com Brasília, acompanhando e captando recursos para a cidade, buscando projetos fora também das áreas governamentais. Você tem muitos organismos internacionais que você pode trazer recursos para o município. E aí eu quero só fazer um exemplo. Quando nós estávamos na prefeitura, nós conseguimos um recurso na época, acho que de quase R$1 milhão naquela época, quando nós implantamos o Centro de Difusão Científica lá no Champanhar, inclusive com a construção do observatório. Era tímido, porque nós estávamos começando esse trabalho, mas hoje você vê, a prefeitura tem uma assessoria de relação internacional para captar recursos fora, que muitas vezes existe até a fundo perdido, né? Coisas, por exemplo, que se o gestor não tiver antenado com isso, né, e não buscar essas oportunidades, elas não vão chegar, porque outros municípios estão também batendo na mesma porta. Então, se você observar, nos últimos 20 anos, né, os últimos 20 anos, esse modus operandi de governar Franca é o que nós tivemos. É verdade. Ou seja, pega o que nós tivemos de novidade nos últimos 20 anos em Franca. Eu estou falando da novidade administrativa, modernização, incentivos a parques industriais modernos ligados à tecnologia, né, de pesquisa. Você tem as universidades. Por iniciativa própria. As pessoas têm muitos segmentos, né, que atuam aí na área de tecnologia e tudo, que estão desenvolvendo por conta própria. Plataformas. Por exemplo, a cidade transformou de uma hora para outra em um polo importante de e-commerce, mas foi por iniciativa própria, sem nenhuma participação espontânea, não foi por uma articulação não do foi, poder público. Não foi um planejamento, nada disso. Né? Tanto os setores de e-commerce, como o setor de serviços, as próprias universidades, né? as particulares, que cresceram muito, embora a Unesp tenha um campus novo em Franca. Sim, então, se você olhar todos os setores que inovou de alguma forma em Franca no último período, foi por iniciativa própria, não foi porque a prefeitura foi a indutora desse desenvolvimento e dessa perspectiva. Então, eu acho que nós francanos, eu, você,
todos aqueles que nos assistem, nós precisamos pensar o seguinte, olha, qual cidade nós queremos? Qual o futuro de Franca que nós queremos? Porque a partir daí, eleger uma Câmara de Vereadores que consegue pensar fora da caixinha e eleger prefeito e vice-prefeito que vão trabalhar diuturnamente para fazer de Franca uma cidade melhor, né? Não simplesmente colocar esse tripé em funcionamento e pintar a sarjeta. Não, nós precisamos de uma cidade moderna, uma cidade que pensa o futuro, né? Que dê formação adequada para as nossas crianças, que a gente saia dessa situação que nós estamos presos há 2 décadas e que a gente não consegue sair dela. E muito tem a ver com quem está sentado na cadeira preta na Presidente Vargas, porque a partir dali, a liderança principal da cidade, que é o prefeito, lógico, os vereadores podem ter um papel importante nisso, mas o prefeito eleito este ano vai ter que se preocupar com isso. Não é uma questão de Franca vai mudar completamente o seu modo de ser. Não, nós temos o nosso jeito de ser aqui, nós somos caipira mesmo, nós somos a primeira cidade de Minas Gerais no estado de São Paulo. Eu ouvi isso de uma pessoa outro dia, eu achei até interessante, que nós somos a primeira cidade de Minas Gerais no estado de São Paulo. Então, assim, eu penso que a Câmara de Vereadores esse ano precisa ser inovada. Não estou falando renovação pessoal de pessoas, não, mas de mentalidade, né, de propostas de vereança que pensa a cidade para fora, e a prefeitura é fundamental para todo esse processo. É isso que eu penso do processo, e eu espero que Franca faça uma reflexão, né, para inovar e eleger vereadores e vereadoras que tenham essa compreensão do momento que nós estamos vivendo. Olha que nós nem entramos aqui, nem vai dar tempo, na questão ecológica, de desenvolvimento sustentável, uma série de outros assuntos que precisam ser debatidos. Nós estamos gravando isso, Porto Alegre está debaixo d'água e quase 300 cidades do Rio Grande do Sul. Quer dizer, esse tema ambiental, né, é um tema que precisa ser tratado e você não escuta um pio diferenciada. Por exemplo, a Câmara, vou dar um exemplo. Você, e aí já engato com uma pergunta que você provavelmente você é um pré-candidato a vereador, você vai novamente pleitear uma vaga na Câmara Municipal, e eu chamo a atenção para uma lei importante do município, que é o plano diretor. Quando eu assumi a prefeitura, no primeiro mandato, nós tentamos reformular o plano diretor na época, que é a lei que define o crescimento da cidade, define a proteção ambiental, define uma série de questões relacionadas com a expansão urbana do município. Sim. Nós não conseguimos êxito no primeiro mandato. No segundo mandato, nós conseguimos aprovar em 2003 o plano diretor de Franca, que era de 1968. E agora já passamos 20 anos. Ele tinha que ser reformulado, porque lá no plano você define onde a cidade vai crescer, proteção de mananciais, um monte de coisas. Então eu acho que quem ganhar a eleição, e eu acredito que você tem grandes chances de ser eleito vereador, eu acho que essa bandeira de repensar o planejamento urbano da cidade, refazer o plano diretor, pensar num plano viário, né, para o município, né? Mas eu estou falando mais do que você que é o entrevistado. Então, Gilmar, todas essas questões que você levanta em relação ao plano diretor, ela é extremamente necessária. Fazer essa reflexão, olha, por que nesses 20 anos, 21 anos já, né? 21 vai fazer 21 anos do novo plano diretor, se passaram 5 governos, 5 câmaras municipais. Eu sei, eu sou corretor de profissão também, sou corretor Cresce. Eu sei que o setor imobiliário de Franca pressiona muito a administração por um longo período. Eles questionaram e reivindicaram uma revisão do plano diretor, né? Não para deteriorar, mas para ampliar a sua capacidade de expansão. Por exemplo, eu moro no Jardim do Éden, minha mãe mora no Jardim Palma. Daquele pedaço de mundo ali, da Franca, está exatamente igual a que estava há 30 anos atrás, né? E isso tem limitações, você tem que proteger os mananciais. Porque ali é por conta que a região exatamente. É a área de tem ali do Rio Canoas, e tal. Agora nós estamos trazendo água também do Sapucaí, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu estou pré-candidato a vereador. Como eu disse, eu fiquei 10 anos basicamente fora da política, porque estava tocando outras coisas, e agora eu me sinto, estou com tempo novamente para me dedicar à política, porque para se dedicar à política você precisa de tempo, né?
Então, nessas condições atuais, eu tô lançando uma pré-candidatura a vereador, e vou conversar com as pessoas sobre isso, dos porquês. Por quê? Porque eu acredito que eu possa contribuir em todo esse processo que Franca vai viver, né? No próximo período. Como você disse, você bem lembrou o Rio Grande do Sul, quero aqui fazer um parênteses e mandar uma saudação, a nossa solidariedade ao povo gaúcho que está passando por um flagelo impensável há 20 dias atrás, há 30 dias atrás, ninguém imaginava isso, né? E agora, né, Gilmar? Quem sabe as pessoas olhando para isso, o próprio agronegócio, que é outro tema que nós nem rabiscamos aqui, repense as suas práticas, porque vão passando as boiadas. Olha o que aconteceu de passar boiadas. Né? Aquilo tem o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, as pessoas têm que ter noção. E isso tem a ver, o impacto do aquecimento global é esse tipo. Não é só que não, agora teve no Dubai, na China também está tendo muita dificuldade, então em vários lugares do mundo isso está acontecendo. Então nós temos que nos preocupar. Aqui, né? Também, embora a gente está numa região que não vive tanto esse problema, porque a gente é uma cidade alta, que não tem rios e tudo, mas, enfim, também nós temos que ter essa preocupação com a proteção dos nossos mananciais, né? Com garantir, por exemplo, porque essas inundações que ocorrem, por exemplo, aqui no Córrego dos Bagres, por que ocorrem essas inundações? Porque na época se permitiu construir ao lado, então aquelas lojas, todos os comércios ali, está praticamente em frente ao córrego. Quando nós fizemos o plano diretor, Paulinho, o que nós fizemos? Nós estabelecemos uma margem de 50 metros para os dois lados, para só assim poder ter edificação. Quer dizer, com isso você garante que o rio, que o córrego, mesmo que enchendo, não vai causar... Não vai prejudicar ninguém. Então, é essa questão que é importante. Mas eu queria, Paulo, a gente está nos finalmente aqui, deixar aí para suas considerações finais, né? Porque o nosso tempo aqui é curto, também não adianta a gente gravar e fazer um vídeo. Sem dúvida, Gilmar. Eu quero agradecer, né, você, o Theo, pela oportunidade de estar aqui no programa, né, de Lideranças em Foco. E eu finalizo dizendo o seguinte: olha, eu sempre fiz política pensando no outro, né, e a minha pré-candidatura a vereador é para isso. Ou seja, eu gostaria de voltar para a Câmara para fazer mobilização social, para fazer organização social de vários setores. Porque o papel constitucional do vereador é fiscalizar o prefeito, né? É fiscalizar o prefeito, reformar as leis, como o próprio plano diretor tem que passar pela Câmara de Vereadores. Mas, principalmente, eu sempre acreditei que o papel principal do vereador, para além do seu papel constitucional, é fazer articulação social dos setores que mais precisam dos serviços públicos, né? Saúde, educação, moradia. Isso todos os vereadores têm a obrigação de fazer e de defender. Mas a minha pré-candidatura vem para isso, para buscar representar as demandas sociais que nós temos na Câmara de Vereadores. É lógico também pensar em desenvolvimento econômico, social, pensar no desenvolvimento sustentável. Essa questão da indústria de calçados é uma das pautas que está na minha cabeça o tempo todo. Eu não consigo não pensar nisso, né? Assim, eu vou apresentar uma proposta de ação legislativa e que tenho certeza que vai transpassar por todos esses temas que me são caros, e eu acredito que são caros para todas as famílias, e principalmente as famílias dos trabalhadores e das trabalhadoras da nossa Franca. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós queremos agradecer muito a sua presença, te desejar sucesso. Eu conheço o seu trabalho e sei, sem dúvida nenhuma, que tudo que você está dizendo aqui é verdade, e você, eu digo com todas as letras, eu acho que faz falta na Câmara Municipal de Franca, com todo o respeito a todos e todas que vão disputar a eleição. Então, o nosso agradecimento por essa oportunidade. Muito obrigado por participar de mais uma edição do Lideranças em Foco, este podcast aqui do Notícias de Franca.